Eu conversei com a minha esposa no ano passado e com os meus sócios e eu falei, eu vou abandonar esse perfil, vou criar outro, porque eu acho que esse perfil não tem jeito mais. Eu acho que o Instagram tem alguma coisa contra mim. Senhoras e senhores, chegamos nos 500 mil seguidores e eu vou compartilhar nesse vídeo, vai ser um vídeo mais longo e mais profundo, tudo aquilo que eu aprendi ao longo de todos esses anos e principalmente o que eu fiz para poder ter um crescimento acelerado, principalmente nesse ano de 2025, que foi quando eu decidi tomar as rédeas do meu perfil para poder aprender a produzir conteúdo direito. Então o vídeo vai ser mais longo, mas acredito que vai te ajudar muito, principalmente se você está nessa tocada também de crescer seu perfil, principalmente transformar o seu perfil em um perfil grande e que vende muito, porque para mim só crescer perfil e ter muito seguidor e não fazer dinheiro com isso não faz sentido nenhum. Então, primeiro ponto, sim, foi verdade. Ano passado eu conversei com a minha esposa e conversei com os meus sócios e eu falei o seguinte, cara, eu vou largar esse perfil, que é esse aqui, né, o Misha Menezes, porque o perfil não cresce, não tem visualização, eu acho que o Instagram tem alguma coisa contra mim. Várias vezes eu conversei com o suporte do Instagram, falei, cara, eu acho que tem alguma coisa errada no meu perfil não cresce, os vídeos não entregam, e eu achava que era culpa do perfil. E eu criei 2 Instagrams e comecei a postar nesses outros Instagrams, mas eu vi que ia dar muito trabalho criar um Instagram do zero. E, na verdade, eu só estava com medo de assumir que eu não sabia produzir conteúdo de verdade. Eu sempre fui muito bom de anúncio, tá? Sempre vendi muito no marketing direto, mais de 25 milhões de reais feitos ao longo desse tempo, mas eu era muito frustrado como produtor de conteúdo, porque eu era muito bom de anúncio, mas na hora que eu gravava vídeo para cá, os vídeos não pegavam visualizações, o perfil não crescia, eu me comparava muito, que eu via, poxa, tem muita gente que começou a produzir conteúdo agora e está crescendo muito mais rápido do que eu, poxa, mas eu sou um cara muito bom, o que eu estou errando? E eu vou compartilhar com vocês aqui alguns aprendizados que eu tive, principalmente nesse ano de 2025, que a gente está tendo um crescimento muito acelerado. Então, a primeira coisa que eu aprendi é, você precisa ensinar menos e se conectar mais. O meu Instagram era um Instagram muito professoral, sabe? Porque eu entendia que a lógica para poder dar certo aqui no Instagram, você tem que ensinar o tempo todo. Então, era 3 dicas, 10 maneiras, 5 formas. Era uma linguagem muito técnica que ajudava a se conectar com o público que era do nicho que eu queria vender, mas era um público muito mais preparado para poder comprar. Só que a diferença é que, na lógica de linha de consciência, né, no conceito lá de Eugene Schwartz, esse público mais consciente ele é muito mais escasso, tem muito menos pessoas. E eu precisava, para poder crescer, começar a ter uma comunicação mais simples para poder atrair um público mais massivo e aumentar o volume de vendas, entendeu? Mesmo que eu atraia pessoas que não estão no estágio de compra. E esse tipo de pessoa, ele quer se conectar mais, ele não quer ter um professor que está querendo ensinar para ele o tempo todo. Até porque, se você sai com uma pessoa e essa pessoa fala do mesmo assunto o tempo todo, ou ela está querendo só fazer palestrinha com você o tempo todo, você acha essa pessoa chata. Então, o meu perfil estava exatamente dessa forma. Então, a primeira coisa que eu aprendi eu preciso parar de ensinar e começar a me conectar mais com as pessoas. Segundo grande aprendizado, produzir mais. Não tem como você ficar bom na produção de conteúdo se você produz pouco. Então, em janeiro, eu me desafiei a fazer o seguinte, eu vou produzir o máximo que eu posso. E aí, eu produzi 119 vídeos em janeiro, para eu poder aprender, entender, e eu falei de todos os assuntos que você possa imaginar, que eu acredito que eu teria domínio, que conectaria as pessoas comigo, e aí eu fui entendendo qual que era o melhor formato, quais eram os melhores assuntos, e o principal, eu me soltei mais na produção, porque eu era muito travado na produção de conteúdo, porque a minha lógica sempre era, eu estou aqui perdendo tempo gravando um vídeo enquanto eu poderia estar fazendo um anúncio, então isso me travava muito na hora de fazer um conteúdo só para poder me conectar. Então eu precisei produzir mais, e aí pensa o seguinte, você que está me assistindo, você grava, sei lá, um vídeo por semana. Num mês eu produzi 119. Quem que aprendeu mais rápido? Porque eu estava mais disposto a errar muito mais rápido do que você. Então, esse excesso de produção que eu fiz em janeiro me ajudou muito a meio que quebrar essa trava que eu tinha no processo de produção. Terceiro aprendizado, eu entendi que menos é mais. Gente, pra mim isso foi libertador, porque antes, na hora de produzir conteúdo, eu ficava vendo meus concorrentes, poxa, uns vídeos baita produzido, transição, sabe? Câmera de cinema e tudo mais, e eu pensava, poxa, é isso que eu preciso fazer. Só que os conteúdos que eu gostava de assistir eram conteúdos simples, que tem essa estética mais simples. E aí eu falava, poxa, mas eu só assisto vídeo numa estética mais lo-fi e na hora de produzir eu quero produzir muito complexo? Será que a pessoa que me acompanha, ela gosta de assistir esse tipo de vídeo com edição mais complexa ou será que ela gosta de assistir um vídeo igual eu assisto?
E aí eu comecei a produzir os vídeos da forma como eu gostava de assistir. Isso para mim foi um grande ponto de virada, porque se eu estou pensando no menos é mais, eu tenho mais espaço para poder produzir. Porque antes ia fazer o roteiro, aí ia para discussão, aí gravava, ia para edição, aí voltava, corrigir isso, aquilo outro, tal. Esse processo aí levava tipo quase uma semana para poder sair um vídeo. E aí, quando postava esse vídeo meio que flopava, entendeu? Então, trazer essa produção pensando no menos é mais e pensando muito mais naquilo que a rede social foi feita para poder gerar, né, que é a conexão, fez a gente crescer muito mais rápido, principalmente nesse ano de 2025. Próximo aprendizado, estudar bem a sua persona. Eu queria falar de um assunto que era um assunto que poucas pessoas entendiam, mas as pessoas gostavam de mim. Então eu comecei a estudar muito a persona, a forma como ela falava, quais tipos de dores que ela tinha, o que ela queria comprar, para eu poder colocar a minha comunicação de uma forma que conectasse muito mais essa pessoa. Eu queria que ela confiasse em mim para poder comprar qualquer coisa que eu tivesse para oferecer, mesmo que seja mais caro, mas eu precisava gerar uma conexão muito maior para ela poder entender que a minha linguagem é simples, que eu tenho um baita conhecimento sim, mas que a minha grande defesa era uma defesa de que, cara, dá para você poder vender sem ser mirabolante demais, entendeu? Então, essa lógica de estudar a nossa persona de forma mais aprofundada, e aí a cada vídeo eu ia estudando, entendendo os comentários, ia melhorando para o próximo, até chegar no formato que a gente tem hoje aqui no nosso perfil. Próximo aprendizado, use a sua personalidade nos seus vídeos. Isso é uma coisa que eu vejo as pessoas errando muito. Eu entro em vários perfis, quando o pessoal pede, faz análise aqui do meu conteúdo, se está tendo conexão com aquilo que eu estou vendendo. Aí eu entro em vários perfis, aí, tipo assim, o perfil de uma mulher, por exemplo, que quer vender produto caro. O perfil de todas elas é a mesma coisa. Eu acho que, inclusive, elas devem aprender no mesmo lugar, porque elas usam a mesma fonte, a mesma paleta de cores, as mesmas roupas, colocam as mesmas descrições. Eu falo, isso aqui é uma linha de produção. Aí você tira aquilo que é o mais importante da rede social, que é aquilo que você tem de único, que é a sua personalidade. Não existe ninguém no mundo igual a você, e na hora que você coloca a câmera para poder gravar, você quer gravar igual fulano, igual ciclano. Então, sim, você tem que ter inspirações para poder ver, esse formato aqui funciona melhor, essa pessoa aqui produz de um jeito que eu acho interessante, mas eu preciso trazer minha personalidade para a produção, porque o que vai me fazer vender mais aqui na internet é a pessoa se conectar com aquilo que eu tenho. E aí, naturalmente, eu atraio pessoas parecidas comigo. Então, essa personalidade, trazer essa personalidade, essa autenticidade para a sua produção, vai fazer total diferença. Próxima coisa que eu aprendi, analisar os números. Então, eu não tinha uma reunião para poder analisar os números do conteúdo. Então, a gente criou uma reunião semanal. Então, toda segunda-feira, a gente analisa. E o que a gente analisa? A gente analisa a nossa taxa de crescimento, a gente analisa a taxa de engajamento, a gente analisa o melhor post e a gente analisa o pior post. Então, quando a gente começou a fazer essa reunião ali semanal, toda semana ali, religiosamente fazendo análise, eu comecei a entender aquilo que funcionava melhor e aí eu comecei a repetir. Então, isso já casa com o próximo ponto aqui, que é repetir incansavelmente aquilo que funcionou. Se está funcionando, você tem que continuar repetindo. Então, eu parei de querer, ficar experimentando coisa nova o tempo todo, porque eu vi que quanto mais eu repetia, mais consciência eu criava nas pessoas, mais fácil ficava de produzir e mais o crescimento era acelerado. Então eu separo, 10% da energia para poder testar alguma coisa nova e 90% da energia é simplesmente para repetir aquilo que já funciona de forma incansável. E o último grande aprendizado aqui é não tenha medo de vender, porque isso aqui é muito mais para você do que para mim, porque eu nunca tive medo de vender. Mas muitas pessoas que eu converso falam, mas eu tenho medo de vender e a pessoa não comprar, eu tenho medo de vender e a pessoa não se conectar com aquilo que eu estou falando e achar que eu quero só ser um vendedor de curso, ou um vendedor de consulta, ou um vendedor da prestação de serviço que eu tenho. Não tenha medo de vender. As pessoas só vão saber que você tem alguma coisa para poder vender se você falar com elas. Então a lógica que eu construo aqui no meu perfil tem sim conteúdo que é para poder gerar mais alcance, mas tem conteúdo que é para criar consciência, tem conteúdo que é para fazer chamada para ação, tem prova social, tem lifestyle para poder gerar conexão com o meu estilo de vida. Ou seja, o seu perfil tem que ser uma grande carta de vendas que quando a pessoa entra
ela vai entender aquilo que você tem para poder oferecer para ela, aquilo que você é, vai gerar conexão, vai começar a te seguir, vai acompanhar seus stories e vai colocar dinheiro no seu bolso. Porque para mim não faz sentido fazer rede social simplesmente para poder ter alcance e ter viralização se você não transforma isso em dinheiro. Então a minha loucura não é nem por viralizar, a minha loucura é, eu quero aumentar cada vez mais meu alcance, aumentar cada vez mais minha audiência, porque enquanto eu tenho um tráfego pago lá, pesado, vendendo todos os dias, aqui com vocês eu tenho cada vez mais lucro, porque eu vendo para quem está me acompanhando todos os dias, sem necessariamente precisar gastar com isso. Então é um jogo que eu entendi. Lá no tráfego pago e no público frio, eu ganho escala. Aqui no público morno e público quente, que é você que está me assistindo, eu ganho lucratividade, porque eu não estou precisando gastar para te convencer a comprar de mim. Então esses foram meus aprendizados. A minha meta é bater 1 milhão de seguidores ainda esse ano, eu tenho certeza que vai dar certo. E muito obrigado a todos vocês que me acompanham desde 2018 e ainda bem que eu fui ver o que acontece se eu não desistir. E se você quer entender essa lógica que eu fui fazendo de construção, toda essa lógica e essa metodologia que eu fui desenvolvendo aqui, eu documentei dentro de um treinamento que é o Turbo X. Então no Turbo X eu ensino exatamente aquilo que eu estou aplicando aqui no meu perfil e eu vou gravando aulas lá com coisas que eu vou descobrindo ao longo desse processo. Então se você quer produzir um conteúdo de uma forma mais leve, mais autêntica, gerar mais conexão para vender e não só ter visualizações, você precisa estar lá dentro do Turbo X. Então se você chegou até aqui, comenta Turbo para você poder receber acesso a esse treinamento lá no seu direct, mas eu também quero o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo aqui mais longo, quais as percepções que você tem no seu perfil, qual tipo de dificuldade. Vamos conversar bastante aqui no direct. No direct não, aqui nos comentários, porque esse dia foi muito marcante para mim. 500 mil seguidores, é muita gente. Muito obrigado a todos vocês. E bora ver o que acontece se a gente não desistir.